Agora vamos para a nossa 8ª aula do curso Economia para Investidores e vamos estudar uma das variáveis econômicas mais interessantes que nós temos dentro da economia, que é a taxa de câmbio. E para isso, vamos primeiro definir o que é taxa de câmbio, que é quanto do seu dinheiro, né, da moeda nacional, você precisa para comprar uma unidade de uma outra moeda, no caso internacional. Um exemplo aqui, então, nós temos assim, eu preciso de R$ 5,30 para comprar uma unidade de moeda estrangeira, aqui no caso, $1. Vamos dar mais um exemplo que eu acho interessante a gente mostrar coisas práticas aqui para você. Estou entrando aqui, né? Tirei um print de um site da Amazon e eu achei aqui uma TV que custa $1.060. E a grande questão é quantos reais eu preciso para comprar essa televisão lá nos Estados Unidos, por exemplo, em dólar. Para isso eu preciso saber qual é a taxa de câmbio no dia. E um lugar muito bacana que eu quero lhe apresentar é um conversor de moedas do próprio Banco Central. Então vamos lá para esse site que eu quero mostrar para você. Então a gente digita aqui no Google Bacen Conversor de Moedas, né? Clica já nesse primeiro link e veja que nós podemos colocar aqui o valor, por exemplo, em dólar. Então eu vou colocar aqui dólar Estados Unidos, e eu quero transformar isso para reais, real brasileiro. Lá custava $1.060 uma TV. Agora eu faço para fazer a conversão e veja aqui, $1.060 na taxa de câmbio de hoje, que é R$5,1632, que é a taxa de câmbio naquele dia. Isso dá que essa TV em reais significaria o dispêndio de R$ 5.472,99. E como já deu para notar, você pode transformar quase que todas as moedas umas nas outras do mundo inteiro em cotação real lá do Banco Central, tá bom? Vamos voltar para a nossa lousa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a influência do câmbio nas importações de produtos. Então vamos para um exemplo, né? Imagina que você precisa comprar um produto que custa $10.000 e você vai pagar de fato esse valor daqui 2 meses. O dólar atual, para a simplicidade do exercício, a gente vai fazer aqui de R$5 para cada dólar. Logo, o custo estimado desse produto que eu preciso comprar importado vai ser de R$5 vezes $10.000, que dá R$50.000. Então vamos para a nossa situação A. Suponhamos que depois de 2 meses, a taxa de câmbio foi para R$6 para cada dólar. O custo do produto que eu vou ter que comprar, ao invés de pagar aqueles 50 mil, que era a taxa de câmbio de 2 meses atrás, significa que agora, com essa mudança de taxa de juros, de taxa de câmbio, em que o real se desvalorizou frente ao dólar, ou seja, eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar, os custos da minha importação ficaram bem mais altos. Vou pagar agora R$60 mil ao invés de 50 mil, que é o que eu poderia ter pago 2 meses atrás. Numa outra situação em que o dólar ele acaba se valorizando, o real acaba se valorizando frente ao dólar, ou seja, eu preciso agora só de R$4 para comprar um dólar. Isso seria bom para o importador à medida que ele agora pagaria R$40 mil por aquele mesmo produto que custa $10.000, tá bom? Então, a taxa de câmbio afeta o importador dessa forma. Se o real se desvaloriza frente ao dólar, isso é ruim para os importadores porque eles vão pagar mais caro. O contrário vai ser verdadeiro também. Então, assim, para o importador, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, o custo da sua matéria-prima, por exemplo, sobe. Enquanto para o importador, quando o real se valoriza, o real fica mais forte frente ao dólar, os custos de importação caem. E na questão da exportação, o efeito é o contrário. No mesmo contexto, que a gente tem um produto que eu vou exportar, eu vendo lá produtos, eu vendo soja, por exemplo, né? Eu vou exportar uma máquina que custa, por exemplo, $10.000. Se o dólar está a R$6 por dólar, os chineses lá, quem for comprar meu produto, vai me pagar $10.000, a hora que eu converto, isso vai virar 60 mil. Para mim é bom quando o real se desvaloriza, se eu sou um exportador. E o contrário também é verdadeiro. Quando o real fica muito forte em relação ao dólar, assim, o valor do real se valoriza em relação ao dólar, eu preciso de menos reais para comprar o mesmo dólar, enquanto exportador, isso é ruim para mim. Logo, ao contrário da importação, a exportação, a gente faz o raciocínio inverso, né? Quando o real se desvaloriza é bom, porque eu vendo pelo mesmo valor em dólar e recebo mais em reais. E o contrário também vai ser verdadeiro. Quando o real se valoriza frente ao dólar, o valor recebido pelos exportadores cai. Então, importador e exportador sofrem consequências distintas em relação à valorização ou desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, as oscilações da taxa de câmbio. E como que importadores e exportadores, por exemplo, podem se proteger contra essas variações da taxa de câmbio? A gente vai colocar aqui, explicar aqui para vocês de uma maneira bastante simples, que existe dentro da Bolsa Brasileira, da B3, o que a gente chama de contratos futuros, em que é possível você comprar e vender dólar
lá na Bolsa de Valores e travar uma taxa de câmbio para um futuro onde você está incerto. E quando a gente se protege em relação a essas variações de câmbio, por exemplo, nós estamos falando de fazer uma palavrinha bonitinha, né? Chama hedge. Então, antes de dar um exemplo sobre taxa de câmbio, eu vou dar um exemplo sobre produtos agrícolas que eu acho que fica muito simples de a gente entender. Suponhamos um produtor de café, tá? Que em 5 meses ele vai colher o café e vai vender. E o que ele está com medo? Que o preço do café esteja muito baixo lá na frente. Em contrapartida, tem a pessoa que compra o café desse produtor. E o que ele está com medo? De daqui a 5 meses o preço do café está muito alto. Veja que tem uma bela analogia, né, com o importador e exportador. Um está preocupado que a taxa de câmbio esteja alta, o outro está preocupado que a taxa de câmbio esteja baixa. Mas vamos continuar aqui no nosso raciocínio. E se tanto o cafeicultor como a torrefadora de café combinassem já um preço fixo para ser negociado daqui a 5 meses, para que eles não tivessem mais o risco que eles estavam temendo? O cafeicultor do café está o preço muito abaixo e o torrefador de que o preço estivesse muito acima. Então, eles poderiam fazer um contrato, tá ok? Mas o que pode acontecer, né? Eu tenho que achar alguém que aceite fazer um contrato naquela quantidade que eu queira. Quem sabe lá na frente alguém possa quebrar o contrato e não cumprir aquele contrato. Então, para tornar esse tipo de negociação um pouco mais transparente e segura, existe a possibilidade da bolsa entrar aí no meio, dentro desse lugar de ambiente que a gente vai chamar de mercados futuros, tá? Que está lá dentro da B3. Então, basicamente, lá na B3, são negociados preços de diversos produtos, inclusive taxa de câmbio, aqui eu estou colocando preço da saca de 60 quilos do café cotado em dólar, e eles negociam sempre valores futuros. Então, se aqueles o cafeicultor e aquele torrefador de café, estando, por exemplo, em junho de 2026, estivessem olhando lá para frente, 5 meses depois, para dezembro, para aproximadamente 5 meses, para dezembro de 2026, o mercado estaria negociando a saca de café a $324, né? Uma saca de 60 quilos. E eles poderiam travar esse preço na Bolsa de Valores para evitar flutuações futuras que sejam ruins para eles. No caso do cafeicultor, que o preço do café fique abaixo desses 324, e no caso do torrefador, que esse preço do café fique acima de 324 quando chegar em dezembro, a hora que eles de fato forem negociar essa saca de café. Tá ok? Então eles eliminam o risco. É como se fosse, né, em outras palavras, fazer um tipo de um seguro em que eu não pague mais do que aquilo que eu estou acertando hoje. Então, chega lá na Bolsa, né, de Mercadorias e Futuros, o produtor faz uma espécie de venda de café, enquanto o torrefador faz uma espécie de compra de café. Um vende contratos futuros e outro compra contratos futuros, tá? Porque ambos estão com medo que a variação de preços vá contra eles lá no futuro. Eles fixam esse preço lá na Bolsa de Valores. E vamos imaginar que o preço negociado tenha sido aquele que eu acabei de mostrar, $324. Na hora que chegar em dezembro de 2026, o preço do café vai estar sendo negociado lá no mercado à vista. Vamos imaginar que esses dois preços que nós inventamos, eles estão na mesma região e eles fazem negócio lá no mercado que a gente chama mercado físico, mercado real. E vamos supor que o preço do café naquele exato momento esteja $350. O preço é definido aí internacionalmente, o preço do café. Então, como que eles já fecharam um contrato futuro a 324, o que vai acontecer de fato em dezembro? O torrefador vai pagar $350, vai transformar obviamente isso em reais, para o cafeicultor. Só que o que vai acontecer na bolsa? O cafeicultor vai ter perdido, né, vai ter pago, transferido o equivalente a $26 para o torrefador lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então veja, o torrefador paga de fato 350, mas lá na bolsa ele ganhou $26 por saca, o que dá exatamente 324 que ele tinha se assegurado, feito o tal do hedge lá na Bolsa de Valores. E para o produtor rural também, né? Ele vai receber $350 e vai ter perdido na bolsa $26, recebendo exatamente os 324 que ele já tinha planejado lá em junho ao fazer o contrato na Bolsa de Valores. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aí de importação, câmbio, hedge com dólar. Imagina que você é o responsável para montar um data center numa empresa, você vai fazer um projeto de investimentos. Esse projeto vai exigir a compra de servidores norte-americanos que custam aí $10.000. Esse desembolso vai ser realizado só daqui a 2 meses. E você apresenta para a diretoria uma estratégia de fazer hedge para eliminar o risco de câmbio. Então, vamos lá, você olha no mercado futuro e $1 está valendo R$ 5,10. Qual que é o medo de você que vai importar esse produto em dólar? Você está preocupado que essa taxa de câmbio fique maior, né? Que você pague mais reais pela mesma quantidade de dólar. Por exemplo, que essa taxa de câmbio de 5,10 vai para 5,20, 5,30, 5,40, esse é o seu medo.
Então, com essa cotação, né, de 5,10 que está lá no mercado futuro, eu estou planejando pagar 5,10 vezes 10 mil dólares, 51 mil reais. Se eu faço a conta e vejo que 51 mil reais vai me dar um lucro bem bacana, né, vai estar dentro do meu orçamento desse meu projeto de um novo data center, eu posso fazer essa operação lá na Bolsa de Valores. Então, a gente já tem uma despesa que é conhecida de 51 mil reais lá na frente. No mercado futuro, a gente trava reais e 10 centavos. E suponhamos que daqui 2 meses, a taxa de importação, aquela que a gente encontra no site do Banco Central, que a gente faz a conversão do dólar no dia, esteja 5,20. Ou seja, ocorreu aquilo que eu temia. Mas eu fiz um hedge na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, como que vai ficar a minha operação de fato na compra dessa máquina importada? Eu vou gastar, de fato, 52 mil reais, porque eu vou pagar a cotação do dólar no dia. Só que o que vai acontecer lá na Bolsa de Valores, a diferença dos 10 centavos, alguém que fez a operação contrária a mim lá na Bolsa de Valores, eu vou ter recebido de forma líquida, ao longo desses 2 meses, R$ 1.000. Logo, eu pago 52 mil, recebo 1.000 na Bolsa e dá exatamente os 51 mil reais que eu travei lá no passado. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre taxa de câmbio. Tem muito mais nesse nosso curso Economia para Investidores. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu tô deixando o card, tanto pro curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda pro canal. Forte abraço!